Olá pessoal, eu sou o Paulo Echevarria e começamos agora o Mundial Telenotícias Brasil. Os democratas venceram a disputa pela maioria no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira na Geórgia. Eles estão mais próximos do controle da casa para promover as metas políticas do presidente eleito. O desafiante democrata Raphael Warnock venceu a republicana Kelly Loeffler. Warnock chegou ao final da apuração com 1,2 pontos percentuais acima do oponente republicano com cerca de 50 mil votos. Ele se tornará o primeiro senador negro dos Estados Unidos pela Geórgia. Apoiadores de Donald Trump se reuniram nesta terça-feira em um comício em Washington, D.C., para protestar contra a certificação da vitória do presidente eleito Joe Biden. Os manifestantes se reuniram na Freedom Plaza, perto da Casa Branca, gritando slogans de apoio a Trump. Segundo os organizadores, a manifestação foi um aquecimento para um evento maior. Nos últimos dias, comboios de apoiadores de Trump foram vistos na Flórida, Alasca, Michigan e outros lugares, marchando em direção à capital, Washington. A capital americana entrou na condição de prontidão de defesa com antecedência em resposta à nova rodada de protestos. Comerciantes instalaram tapumes de madeira para proteger as fachadas das lojas dos manifestantes pró-Trump. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi levado de volta à prisão de Belmarsh, no sudeste de Londres, nesta quarta-feira. O ativista ainda teve a fiança negada por uma juíza britânica com o argumento de que ele teria motivos para fugir da justiça caso fosse liberado. Assange teve a primeira vitória judicial na última segunda-feira, quando ele mesmo alegou o risco de suicídio caso fosse levado para o sistema penitenciário americano. Mas a derrota nesta quarta-feira aconteceu após a juíza Vanessa Barretser ter recusado o pedido de fiança. O ativista de 49 anos não mostrou qualquer reação. Assange enfrenta 18 acusações criminais nos Estados Unidos, incluindo espionagem e tentativa de hackear computadores governamentais. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse ao Congresso do partido que o plano econômico de 5 anos falhou em cumprir as metas em quase todos os setores. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira pela emissora estatal norte-coreana KRT. O Congresso acontece 2 semanas antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. No discurso de abertura, Kim Jong-un disse que a estratégia econômica de 5 anos, revelada em 2016, não deu certo. Sobre a pandemia, ele elogiou os trabalhos do partido por garantir uma situação estável. O país não confirmou oficialmente nenhuma infecção por coronavírus, embora tenha relatado milhares de casos suspeitos à Organização Mundial de Saúde. A China foi o primeiro país a alcançar crescimento positivo e se tornou um líder na recuperação econômica global. Foi o que disse a diretora sênior do Conselho Empresarial Estados Unidos-China, Anna Ashton. A especialista disse que o desenvolvimento econômico da China em 2020 alcançou resultados notáveis e as realizações do país de prevenção e controle de epidemias foram impressionantes. A economia da China se recuperou melhor e mais rápido que o resto do mundo. Acho que, de modo geral, a China é vista como uma espécie de líder na recuperação econômica global por causa do sucesso até agora em se recuperar tanto em termos de comércio quanto em termos de investimento. Trade and in terms of investment. Anna Ashton falou também sobre as conquistas da China na promoção do processo de globalização. I also think that
Eu também acho que a China teve alguns sucessos realmente notáveis recentemente na construção de uma comunidade e coalizão global. Então, por exemplo, a parceria econômica abrangente regional, que agora é o maior bloco comercial global, é um enorme sucesso para os esforços da China para construir uma comunidade global e sua visão de um futuro compartilhado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva proibindo transações com 8 aplicativos de software chineses. A ordem vai entrar em vigor daqui a 45 dias, poucas semanas depois que o presidente eleito, Joe Biden, assumir o comando da Casa Branca. Para este comentarista, a ordem de Trump deixou clara que ele quer estender a influência para a próxima eleição presidencial. Ele explica que o presidente está tentando criar pontos de ataque para uma futura campanha, porque se Biden reverter esses atos, Trump vai insistir na retórica de que Biden é condescendente com a China, o tipo de argumento que mobiliza os eleitores da extrema-direita. Os esforços anteriores de Trump impedindo transações com WeChat e TikTok foram bloqueados por juízes federais. Em Uganda, o principal candidato da oposição nas eleições presidenciais da próxima semana é um popstar que atende pelo nome de Bobi Wine. Ele é o favorito entre 10 candidatos que desafiam o presidente atual, Yoweri Museveni, que tenta se reeleger depois de 34 anos governando o país. O ex-guerrilheiro e atual presidente Yoweri Museveni, de 76 anos, é visto como uma força estabilizadora. Mas a corrida eleitoral foi marcada pela intimidação de candidatos da oposição, pelas forças de segurança e também pela repressão aos comícios. Neste cenário, o apelo jovem e as origens humildes de Bobi Wine incomodaram o partido no poder, que prendeu o candidato mais de uma vez por supostamente ameaçar a ordem pública. A eleição em Uganda é em 14 de janeiro. Em Israel, 15% da população foi vacinada contra o coronavírus em apenas 2 semanas. O país usou de todas as estratégias possíveis para ter agilidade no combate à pandemia. O governo de Israel procurou os laboratórios e pagou 2 vezes o valor de cada dose no mercado internacional. Com isso, conseguiu garantir um estoque amplo de vacinas das marcas Moderna e Pfizer. O país tem um sólido sistema de saúde com informações ágeis e integradas, de fácil rastreamento. Isso convenceu os fabricantes de que Israel seria um bom teste para obter rapidamente os resultados de seus produtos. Ao mesmo tempo, foi criado um centro subterrâneo para a refrigeração das doses, perto do aeroporto de Tel Aviv. No local, 30 freezers têm capacidade para preservar cerca de 5 milhões de doses. A estratégia israelense inclui ainda agilidade na distribuição. As vacinas são enviadas em caixas de pizza, com capacidade para 100 doses, o que torna mais fácil a chegada dos imunizantes a pequenas clínicas do país. Todas as ações foram adotadas para evitar danos à economia do país, mas o governo não ficou livre de críticas. Áreas palestinas ocupadas por Israel têm dificuldade para imunizar a população. Na Cisjordânia e na faixa de Gaza, as filas são grandes nos postos de vacinação. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é acusado de usar a campanha de vacinação com objetivos políticos, já que haverá eleições no país no próximo dia 23 de março. Até agora, Israel relatou 450 mil casos de Covid-19, com 3.445 mortes. Mais de 30 países estão vacinando os grupos de alto risco com as vacinas da Covid-19. Foi o que disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Ele também enfatizou que o chamado nacionalismo vacinal deve ser evitado.
Falando em uma coletiva, o diretor-geral da OMS fez um apelo para que todos os governos trabalhem juntos e cumpram os compromissos com a distribuição equitativa das vacinas globalmente. Ele também pediu a todos os grupos farmacêuticos que aumentem o fornecimento o mais rápido possível. Durante a coletiva, a doutora Mariângela Simão, subdiretora-geral adjunta da OMS, disse que eles estão avaliando outras vacinas candidatas após listar a da Pfizer para uso emergencial na semana passada. E agora vamos fazer uma pausa e voltamos na sequência com mais informações. Até já. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Em Hong Kong, a quarta-feira foi marcada pela repressão a movimentos de oposição ao governo. 53 líderes políticos de oposição foram presos. No ano passado, os militantes organizaram prévias para a indicação de candidatos de oposição nas eleições legislativas. A mobilização com a intenção de interferir na administração do território foi tratada pelas autoridades locais como ação subversiva. As forças de segurança estiveram nas casas dos ativistas, nos locais de trabalho e também em escritórios de veículos de mídia. Alguns dos ativistas presos já haviam sido detidos antes por organizar movimentos de rua contra o governo. O departamento informou que os opositores tinham o objetivo de minar a administração local, bloquear propostas de governo e ainda pressionar por reformas no regime. As eleições legislativas em Hong Kong estavam marcadas para setembro do ano passado, mas tiveram de ser adiadas por causa da pandemia de coronavírus. A China declarou apoio às autoridades de Hong Kong depois da prisão de mais de 50 opositores políticos. Eles são ativistas pró-democracia no território autônomo. O governo de Pequim disse que as autoridades de Hong Kong cumpriram o dever ao prender 53 adversários políticos envolvidos em atos pela independência do território. Os ativistas ligados a movimentos pró-democracia foram detidos numa operação que envolveu mais de 1.000 homens das Forças de Segurança Nacional. Segundo o governo chinês, os direitos e liberdades do povo de Hong Kong, de acordo com a lei, não foram afetados. Equipes de cientistas chineses e da Organização Mundial de Saúde trabalham juntas para rastrear a origem da Covid-19. A investigação pode ajudar na prevenção de futuras pandemias. Os pesquisadores trabalham com informações coletadas em Wuhan, onde a doença foi constatada no início do ano passado. Especialistas em epidemiologia, virologia e saúde pública de diferentes instituições irão à cidade chinesa para um trabalho detalhado de investigação ao longo de 6 semanas. Os cientistas vão examinar evidências que incluem amostras humanas e animais coletadas por pesquisadores chineses. Sabe-se que as primeiras cepas apareceram em morcegos, mas há dúvidas em relação à participação de mais algum animal na cadeia de transmissão, como hospedeiro intermediário. As equipes de trabalho reforçam que vencer o vírus é uma questão científica e não política. Por isso, é importante o trabalho solidário e a cooperação mútua para que o conhecimento evite novas tragédias, como a que a humanidade enfrenta neste momento. Cientistas do mundo inteiro se empenham em descobrir maneiras rápidas e eficazes de enfrentar o coronavírus. Na China, laboratórios pesquisam todos os tipos de vacina contra a doença. A comunidade científica chinesa concentra estudos no Centro de Pesquisa de Vacinas de Taizhou, no leste do país. Desde julho, os pesquisadores avaliam 6 tipos de vacinas, cada uma com um modo de atuação diferente no corpo humano.
São vacinas atenuadas, inativadas com uso de adenovírus, proteína recombinante e ácido nucleico. O processo de avaliação é acompanhado desde a aplicação das doses em um voluntário até a testagem de amostras. Uma das vacinas já mostrou eficácia de 95% contra a Covid-19. Quase 1.000 voluntários foram imunizados e não houve reações adversas. Assim que ela for aprovada, serão fabricadas pelo menos 100 milhões de doses. Apesar dos progressos nas pesquisas e da luta contra o tempo para salvar vidas, especialistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, advertem que é preciso atingir a vacinação de 70% da população. Com esse índice, seria alcançada a chamada imunidade de rebanho. Índices muito inferiores podem não garantir a imunidade absoluta contra a pandemia ao manter o vírus em circulação. Por isso, eles advertem que mesmo com a chegada das vacinas, ainda será necessário o uso de máscaras faciais e distanciamento por um bom tempo. Músicos americanos desejam a recuperação do rapper Dr. Dre. Ele foi internado com um aneurisma cerebral. Andre Young, de 55 anos, é um produtor de música e rapper que começou a carreira nos anos de 1980 nos Estados Unidos. Dr. Dre, como é conhecido no mundo artístico, foi o responsável pelo lançamento de astros como Snoop Dogg no mundo da fama. O cantor se manifestou nas redes sociais pedindo a pronta recuperação de Dr. Dre, que está internado em Los Angeles depois de sofrer um aneurisma cerebral. Segundo os médicos, o rapper está lúcido e estável. O próprio paciente foi às redes sociais para agradecer o atendimento da equipe hospitalar e dizer que estaria de volta em casa em breve. Na Rússia, um rio coberto de gelo a 2.000 quilômetros de distância de Moscou tem atraído paleontólogos por quase 2 décadas. Por lá podem ser encontrados restos mortais de mamutes e outros animais extintos. Os cientistas e mergulhadores se juntam para uma caça aos fósseis a 3 metros abaixo da água, a uma temperatura de 20 a 25 graus negativos. A área subaquática rica em fósseis, que se acredita ter cerca de 1 quilômetro de comprimento, foi descoberta por mergulhadores em 2004. De acordo com os cientistas, a cada ano, as águas dos rios descobrem uma nova mistura de fósseis antigos, pertencentes a diferentes períodos geológicos que vão de 66 milhões a 11.700 anos atrás. Покажи. No Egito, uma das atrações turísticas da cidade do Cairo é o Museu das Ilusões. Ele proporciona aos visitantes viagens divertidas e muito aprendizado. O museu é o tipo de lugar feito para confundir a cabeça de qualquer um. São mais de 70 atrações que desafiam a lógica e os sentidos das pessoas. Entre hologramas e ilusões de ótica, o visitante pode caminhar sobre uma piscina sem se molhar, entrar num túnel onde o chão balança e põe à prova o equilíbrio ou ainda ficar de cabeça para baixo em uma sala giratória. Mas tudo isso é pura ilusão, com uma explicação científica, matemática ou psicológica. Segundo os gerentes do museu, o objetivo é descobrir por que nossos olhos percebem coisas incompreensíveis para o nosso cérebro. O tricampeão do Catar, o príncipe Nasser Al Attiyah, venceu a 3ª etapa consecutiva no Rally Paris-Dakar, na Arábia Saudita, mas Stephanie Peter Hansel manteve a liderança. O
piloto da Toyota terminou o quarto dia de prova com 4 minutos e 58 segundos à frente de Peter Hinsel, que conquistou o recorde 13 vezes em 2 e 4 rodas. Apesar da velocidade, Al-Attiyah recuperou apenas 11 segundos do consistente piloto ex-Reid Mini, que terminou em segundo lugar na etapa de 337 quilômetros. O espanhol Carlos Sainz, companheiro de equipe de Peter Hinsel e campeão em título, voltou a subir para a terceira posição na geral, mas a 36 minutos da liderança. O 9 vezes campeão mundial de rallies, Sébastien Loeb, ficou em quarto lugar. Na categoria moto, o francês Xavier de Soutrate assumiu a liderança da Husqvarna com o espanhol Juan Bareda, com apenas 15 segundos de diferença. O argentino Kevin Benavides ficou na terceira posição com 3 minutos e 9 segundos atrás. Ok, pessoal, muito obrigado pela companhia. Encerramos por aqui esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Nos vemos de novo na próxima edição. Forte abraço e até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.